Olá, Cleiton Rodrigues na área novamente com mais uma aula, né? Essa aula aqui, como eu havia dito, que eu ia apresentar para vocês umas funções matemáticas da classe MET. Então nós vamos estar fazendo um redirecionamento do conteúdo de Scale.java, que foi um arquivo que eu ensinei no macete passado, e vamos criar um novo programa que vai se chamar Funções Matemáticas. Essa aula aqui é mais demonstrativa, eu não vou explicar muita coisa não, porque é um conteúdo extenso, então se for para mim explicar detalhadamente, seria necessário ter várias videoaulas. Então eu só vou fazer assim, criamos aqui o programa, vamos entrar no modo de inserção aqui, vamos colocar aqui então funções matemáticas .java. Deixa eu tirar aquele A maiúsculo ali. Esse programa ele vai fazer o que? Ele vai efetuar cálculos matemáticos utilizando métodos pré-definidos e existentes na linguagem Java e além de tudo na linguagem Java e imprimir os resultados no terminal. Então tá aí, a função do programa é essa. Hoje a data é 14/7/2014. Vamos declarar aqui o nome do programa, né? Funções matemáticas, conforme lá o nome do arquivo, né? Para não ter problema. E aqui dentro eu já vou lançar o conteúdo do programa. Essa videoaula vai ser uma das videoaulas mais rápidas que eu vou estar confeccionando aqui, né, para vocês, porque eu não vou explicar muito sobre o tipo, não. Já deixei até no arquivo de texto aqui, ó. Eu vou copiar o conteúdo e vou colar ele aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu vou deixar salvo esse programa lá, um link para vocês estarem visualizando no navegador e baixando o arquivo. Então tá, aqui ó, eu já coloquei. Só uma parte aqui que eu não posso colocar como comentário. Deixa eu só voltar aqui que é melhor. Volta aqui. Deixa eu fazer a cópia em 2 aqui. Deixa eu copiar primeiro esse conteúdo aqui que é só o teórico. Esse aqui é o teórico. Eu vou copiar ele aqui, Ctrl C, e vou colocar ele aqui dentro. Então o método de inserção está aí. Vou inserir ele aqui. E abaixo aqui eu vou estar colocando no método de impressão. Vou jogar para cá, vou tirar esses dois. E vou estar jogando aqui o seguinte. Ele vai entrar aqui, ó. Então vou voltar lá no arquivo. Vou baixar ele aqui até o final. Já está com todos os comandos de impressão já copiados aqui. Também já deixei pronto antes. E vou inserir aqui, ó. Então tá, o que o arquivo vai imprimir já está salvo aqui. Deixa eu só falar sobre um detalhe aqui, ó. Quando a gente insere, por exemplo, esse arquivo de texto aqui, ele tem 179 linhas. Quando o arquivo vai ficando grande, existe 2 comandos de navegação dentro do terminal de edição do Vim. Então é o Ctrl B, no caso aqui que eu já estou no final do arquivo. Ctrl F aqui, Ctrl F eu vou para o final do arquivo e Ctrl B eu retorno para o início do arquivo. Aí, ó, tô no início aqui, ó. Tá aí o cursor, né? Eu quero ir lá para o final do arquivo, Ctrl F. Vai apertando Ctrl F até chegar ao final. Então vai paginando, né? Que tem as páginas. Agora, as funções matemáticas é o seguinte, ó, elas estão apresentadas aqui. É a MET ABS, MET ACOS, MET ASIN, ATAN, CEIO, COS, ESP, FLUR, LOG, MAX, MIN, POL, RANDOM, ROUND, SIN, SQRT, TAN, 2 degrees e 2 radians. Então são essas aí. Aqui eu coloquei logo abaixo, aí também existe 2 constantes, valor de constante. Por exemplo, você vai trabalhar um cálculo que imprime π. Já tem uma função que é met.π que já traz o valor de π. E a met.e que traz a constante para bases naturais de logaritmos. Cada uma delas eu coloquei uma descrição aí, ó. MET ABS, o que ela faz, o tipo de valor que tem que ser colocado no parâmetro e o retorno de dado. Cada uma delas está aí. Então vocês vão estar estudando isso daí. E aqui embaixo já estão cada uma delas já
colocado o método, como que faz para estar imprimindo os valores e os tipos de dados que foram colocados no final, igual por exemplo aqui, ó, menos 30, 0.5, né, o tipo de dado e o valor que foi colocado e o retorno. E também imprimir, coloquei para imprimir as constantes. Então eu vou fechar aqui o programa, salvar ele, fechar, e vou compilá-lo. Usar o comando aqui javac, né, funções matemáticas .java, só corrigir que ele é maiúsculo ali, e enter. Então nós vamos compilar o programinha aí e vamos imprimir agora aqueles valores. Então não tem muito o que falar aqui sobre essa aula não, é isso aí, ó, imprimindo funções matemáticas da classe MET. Então nós temos lá os métodos, né, o método absoluto, arcosseno, o arco seno, o tangente, seio, estão todos aí com os valores impressos na frente, sem ter nenhum erro. E as constantes de π e de log está aqui, ó. Π, todo mundo sabe que é 3.14 arredondado, né? E o de logaritmo é 2.71. Então, gente, a videoaula hoje é muito curta, igual eu falei, que era para apresentar mesmo, né? Só abrir aqui na edição. Apresentar como eram esses métodos. Não são métodos assim tão importantes. Pode ser utilizado dependendo o aplicativo que você for fazer, mas é bom saber, principalmente para quem tem interesse em se certificar como programador Java. Essa classe aqui, ela cai muito na certificação Java, eles fazem muito perguntas sobre esses métodos. Então eu estou apresentando eles para vocês, mais por base de conhecimento. E quem sabe também, né, às vezes você desenvolve alguma aplicação gráfica aí que precisa de estar trabalhando com gráficos que medem áreas e tudo, então tá aí. Então a aula de hoje fica por aqui. Nós vamos estar, na próxima aula, eu vou estar já dando uma introduzida sobre como coletar dados através do terminal. O usuário vai estar digitando dados, nome, dados numéricos, a gente vai estar pegando, já como nós já vimos algumas funções de cálculo, né, funções aritméticas, nós vamos estar fazendo um cálculo. Então a próxima aula é de como coletar dados via terminal e processar esses dados. Então até a próxima aula e um abraço.